lá. Vamos começar com uma pergunta que mexe com a gente, né? O que realmente está por trás do que a gente faz? Especialmente quando falamos de ações, sei lá, espirituais ou de bondade. Boa pergunta. É o medo de alguma coisa ruim acontecer? Ou será que é algo mais elevado, tipo reverência, uma conexão? Pois é, essa é a questão central. E hoje a gente vai mergulhar nisso usando um estudo bem bacana do moré André Clem-Rosa. Ele analisa o conceito de temor a Deus na Kabbalah, sabe? Ah, interessante. Sim, com base no Zohar Sagrado, que é um texto-chave do misticismo judaico. A ideia aqui é tentar entender a diferença que essa análise mostra entre o mau temor, que seria algo que prende a gente, e o verdadeiro temor, que, pelo contrário, poderia libertar. E olha, logo de cara essa análise já traz uma ideia do Zohar que parece, assim, bem radical, né? Que é a intenção interna, a tal da Kavaná. Exato, a Kavaná. Ela que define o valor espiritual do que a gente faz, muito mais do que a ação por fora. É doido pensar nisso, né? Totalmente. Tipo, duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Exato. Mas por dentro, a intenção, a vibração... pode ser completamente oposta. O foco é todo interno mesmo. Então tá, vamos tentar entender melhor esses dois temores. Começando por esse mau temor. O que seria ele, segundo essa leitura? Bom, a análise do Clem-Rosa define ele como medo básico mesmo, sabe? Medo da punição. A motivação é egoísta. Eu faço isso para não me dar mal depois. Certo. O Zohar, que ele cita, usa até uma imagem forte. É como um flagrelo que chicoteia os pecadores. Uma força que vem de fora e obriga, entende? Entendi. O medo como chicote. Faz sentido. Mas aí vem o outro lado, o verdadeiro temor. E aí a coisa muda de figura, né? Não é sentir medo, pavor. Como que a fonte descreve isso? Isso não tem nada a ver com pavor. A descrição é mais para reverência, um assombro mais positivo, sabe? Aquela admiração profunda pela grandeza do Criador. Ah, uma admiração. Sim. E aí a motivação vira de cabeça para baixo. Não é mais sobre o que eu ganho ou o que eu evito. Vira um desejo genuíno, quase uma ânsia mesmo, de servir, de se alinhar com essa grandeza toda. Quer dizer, uma inversão total daquela perspectiva mais egóica. Totalmente. A análise até menciona o rabino Baruch Ashlag, um nome importante na Cabala. Ele resumiu essa atitude numa pergunta que a pessoa faria para si mesma. Tipo, será que eu fiz tudo o que eu podia pelo Criador? Tem algo mais que eu possa oferecer? Nossa, que profundo isso. Pois é, e o fascinante é que esse tipo de temor, essa reverência ativa, é apontado como a base real das mitzvot, os mandamentos, as boas ações na tradição judaica. A ação externa só ganha sentido de verdade com essa intenção elevada por trás. Entendi. Mas essa análise do moré André Clem-Rosa também fala de um ponto curioso, né? Um dilema que o Rabi Shimon Bar Yochai, que tradicionalmente é ligado ao Zohar, teria tido. Ele parece que hesitou em revelar essas coisas. Sim, ele teria dito algo como: ai de mim se eu revelo, ai de mim se eu não revelo. Isso. Por que essa hesitação toda? Qual é a interpretação que o estudo dá para isso? Então, a interpretação apresentada é que o Rabi Shimon tinha um receio muito grande, sabe? De que esse conhecimento sobre como cultivar o verdadeiro temor pudesse ser mal usado. Mal usado como? Ele temia que pessoas ainda muito presas no egoísmo, os pecadores, usando a linguagem simbólica do Zohar, usassem essas informações só na superfície, tentando, tipo assim, burlar o sistema espiritual, sabe? Buscar os benefícios sem passar pela transformação interna que é necessária de verdade. Ah, entendi. Faz sentido. Uma preocupação com o uso superficial de um conhecimento que é bem profundo, bem poderoso. É quase como dizer que primeiro a pessoa precisa lidar com o egoísmo básico. Exato. Mesmo que a motivação inicial seja ainda o mau temor, o medo da punição, para só depois poder acessar esses níveis mais altos de um jeito seguro, sem se perder. Exatamente. A análise faz até uma ligação com a história do Jardim do Éden, sabe? Sugerindo que uma correção interna precisa acontecer primeiro, para que um estado que ainda está desequilibrado não seja, digamos, cristalizado, eternizado, se a pessoa tiver acesso a níveis espirituais mais altos antes da hora. Precisa preparar o recipiente, né? Preparar o recipiente, gostei disso.
Faz muito sentido essa necessidade de preparo interno. E o que acontece, segundo essa análise, se a pessoa não faz essa transição? Se ela fica presa lá naquele medo inicial, no mau temor? Bom, aí as consequências internas, né, não externas, são vistas como bem sérias. A leitura do Zohar que o Klein Rosa apresenta descreve isso de forma bem forte. Não são punições literais de fora, mas estados internos bem ruins. São simbolizadas pelas 4 punições capitais da tradição antiga, mas reinterpretadas como paisagens internas, paisagens da alma mesmo. Nossa. E quais seriam essas paisagens internas? Olha, o estudo menciona o estrangulamento, que seria a ignorância que sufoca a conexão espiritual, o apedrejamento, simbolizando aqueles pensamentos ruins, egoístas, que ficam martelando e prendendo a gente, a queima, que representa o fogo dos desejos puramente egoístas, que acabam consumindo nossa centelha de algo mais puro, e por último a decapitação. Decapitação? Sim, a mais grave, representando a separação total da nossa fonte de vida, a desconexão completa. É uma imagem interna bem pesada para as consequências de ter a motivação desalinhada, né? Caramba, paisagens internas bem sombrias mesmo. Isso realmente joga toda a luz na qualidade da nossa motivação, né? Do porquê da gente fazer as coisas. Com certeza. E é por isso que a conclusão que a análise do André Klein Rosa traz é tão forte. Aquele primeiro mandamento, sabe? Eu sou o Senhor, teu Deus. Sim. Nessa perspectiva, ele seria muito mais do que só uma ordem para acreditar. Seria um chamado constante, profundo, para cada um de nós examinar e purificar a própria intenção. A intenção por trás de tudo que a gente faz. Então, o que fica dessa nossa conversa, dessa análise toda, para a gente levar e refletir, é justamente essa pergunta. O que está movendo as nossas ações no dia a dia? É o medo daquele chicote da consequência ruim? Uhum. Ou será que é a admiração, a reverência de verdade, um desejo sincero de fazer parte de algo maior? Exato. E um último pensamento que essa fonte deixa pra gente para ficar matutando. Essa escolha entre o temor que prende e o temor que liberta não parece ser uma coisa que a gente faz uma vez e pronto. Ah, não. Parece que não. Pelo contrário, seria uma escolha viva que a gente refaz a cada instante, sabe? Silenciosamente, lá dentro do nosso próprio coração.